Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima é esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Estamos aí, ó. Fala, galera! Tamo de volta, tamo de volta. Ali, a Sofia falou que travou. Não travou não, Sofia. É que eu tava ajustando aqui o microfone, tá tudo certo, olha lá. Mirelle, cadê o professor? Tô na área. Pedro Henrique, Ivonete, boa noite, Ivonete, tudo bem? Leandra Silva, olha lá. A Júlia também tá aí, Berlim, Fernando. Show de bola, galera toda presente aí. Ó, temos também a Luana, a Pamela, a Vanessa, Manu. Recebemos um sinal de SOS do seu alarme Verisuri. Me ajuda, minha mãe desmaiou. Certo, qual a idade dela? Faz uso de algum medicamento? Ela tem 74 anos e toma remédio para diabetes. Não se preocupe, já acionei o serviço de emergência. Vou ficar na linha para te ajudar no que for preciso. Em 2024, a Verisuri respondeu mais de 500 pedidos de SOS. Verisuri, protegemos o que realmente importa. Seu celular agora faz isso e você nem sabia dessa nova função. Existe uma forma de transformar seu celular numa maquininha de cartão que recebe tanto no crédito como no débito de forma segura. É só ir na sua loja de aplicativos e procurar por Infinity Pay. Só fazer o cadastro gratuito que só leva 1 minuto. E pode usar CPF e CNPJ. Cadastro feito, clique em Tap to Pay ou em vender com Infinity Tap. Então é só digitar o valor que você quer receber, pode escolher débito ou crédito, até mesmo parcelar em até 12 vezes e receber na hora. Uau. Então é só clicar em Tap to Pay, aproximar o cartão do celular e pronto, fez a sua venda. Não precisa mais ter uma maquininha, é só usar o seu celular, pode ser Android ou iOS, ele só precisa ter NFC. Baixa o app para transformar o seu celular numa maquininha também. Como o nome já diz, né? Os fenômenos ondulatórios, né, podem acontecer para as ondas, certo? E aí, independente se é uma onda eletromagnética, se é uma onda mecânica, todas elas sofrerão certos fenômenos. É claro que tem alguns fenômenos que aparecem mais para umas, outros para outra. Tem até um fenômeno que a gente vai falar aqui que uma das ondas não sofre, mas enfim, né, a gente vai falar tudo isso aqui. Mas os fenômenos ondulatórios, eles são basicamente 7, tá? Que eu já vou até listá-los aqui para vocês, ó. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a reflexão, tá? Que é tranquilo, que é simples. A refração, tá? Que inclusive essas duas aqui, a gente vai falar rápido aqui, porque na verdade a gente vai abordar mais a reflexão e a refração quando a gente estiver em ótica.
que aí a gente vai falar a reflexão e a refração, por exemplo, para a luz. Né? E a gente vai abordar um pouco mais de detalhes lá na ótica, tá? Aí você tem também a difração, você tem a ressonância, aí você tem o efeito Doppler, ó, interferência e, por fim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfeito. Cabe aqui? Não, vou botar do lado. E, por fim, a polarização. Show? Então, esses são os 7 fenômenos que a gente vai abordar aqui e a gente vai falar de algumas características. Boa notícia! Boa notícia! A aula de hoje é só conceito, cara. Então, assim, não tem aquela desculpa de você falar que física não entra na minha cabeça porque, pô, matemática, tem a matemática, eu erro na conta, não sei o quê. Esse assunto cai pra caramba e não tem nenhuma conta. Esse assunto aqui é tudo teoria, tá? Olha lá, o Daniel tá perguntando, espelhos não caem no Enem? Cara, espelho cai pouco, né? Mas assim, caiu, Daniel. No último ano, caiu aquele espelho côncavo, né? Que tem lá tem um aparelhinho lá, um brinquedinho, até tem esse brinquedinho, no ano passado eu trouxe o brinquedinho pra galera, mostrei, lembra? Diretor, daqui fazia um holograma, do hologramazinho, caiu essa questão no Enem, Então ali espelho esférico, caiu, tá? Então assim, realmente não é um assunto muito comum não. Ótica cai, mas cai uma outra parte da ótica. A parte que aborda espelhos realmente não é muito comum, mas, por exemplo, ano passado caiu. Então, é aquela história, né? Não cai muito, mas eventualmente cai. E aí você tem que estar estudando, você tem que estar preparado, né, para o dia que cair. Tá certo? Maravilha, então vamos lá. Pessoal, vamos falar do primeiro? Vamos falar do primeiro, que é a reflexão. Cara, a reflexão é simples, né? Como o nome já diz, reflexão, por exemplo, é quando a onda está se propagando num determinado meio, e aí ela bate numa superfície e retorna, permanece no mesmo meio. Perfeito? Então a gente diz que ela refletiu. Ah, professor, me dá um exemplo. Pô, clássico, o espelho, né? O espelho. A luz bate no espelho, né? E reflete, permanecendo no mesmo meio. Ela está se propagando pelo ar e ela continua se propagando pelo ar. Então, ó, exemplos. Você tem lá, ó, o espelho, quando a luz bate, né, e volta. Professor, o espelho está refletindo ondas eletromagnéticas. E as ondas mecânicas também refletem? Sim. O som também reflete. Quer ver um outro exemplo? O eco. O que é o eco? Você emite o som, ele bate lá numa superfície, numa parede, alguma coisa e retorna. E aí você escuta o teu próprio som que bateu lá e voltou. Certo? Você chega lá e... Alô! 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 Porque o som tá batendo lá numa pedra, alguma coisa, e tá voltando. Uma outra parte continua se propagando, Dito, e bate numa pedra mais distante, aí volta depois. Alô! Alô! E aí tu vai escutando essa repetição, né? Existem alguns animais que emitem ultrassons, que inclusive a gente vai falar disso na próxima aula, que é de acústica. Emitem sons de alta frequência. E esses sons, eles batem nos obstáculos e retornam. E é através desse eco, né, o animal, por exemplo, consegue saber o local, mapear o local que ele está, né? O exemplo clássico é o morcego. O morcego, ele não enxerga muito bem, então ele emite um som que bate e volta. E aí esse som voltando, ele consegue, por exemplo, com o tempo que demorou para ir e voltar, saber se a caverna que ele está é profunda, se não é. O sonar do submarino, exatamente. O sonar do submarino é isso, ele manda um som, né, de alta frequência e volta. O exame de ultrassom,
É tudo através do eco, que é o quê? É o fenômeno da reflexão. Show de bola? Maravilha? Depois tem até uma história bacana para eu contar sobre a reflexão. Me lembra, diretor? Aí tem a refração. Olha lá. A refração, então aqui deixa eu completar isso. Ó. Aqui é quando a onda ela permanece no mesmo meio. Tá bom? Então, um exemplo disso, clássico, é o eco. Alguns animais, né, a gente até chama de ecolocalização. Né? O sonar do submarino, ou simplesmente você se olhando no espelho. São exemplos de reflexão. Refração. Aí é quando há uma mudança no meio. Aí a onda muda o meio de propagação. Como assim, mestre? Assim, ó, discípulo. Imagine que a luz está se propagando no ar e vai para a água. Você pegou uma lanterna e iluminou o fundo da piscina. Né? A luz está se propagando no meio, passa a se propagar no outro meio. Pronto, a gente diz que ela refratou. Sofreu uma refração, porque ela está mudando de meio. E o que acontece quando ela muda de meio? Aqui, ó. Cara, existe uma lei de Snell que você calcula o desvio e tal, mas tudo isso eu vou deixar para estudar lá na ótica. A gente vai voltar a falar disso lá na ótica. Aqui, eu vou me atentar só a algumas características das ondas, que são as características mais importantes que a gente precisa destacar. Ó. Que, primeiro, quando ocorre a refração, a velocidade ela se altera. Tá? Por que a velocidade se altera? Porque as ondas, a velocidade de propagação delas depende do meio. Então a luz, quando ela está se propagando no ar, ela tem uma velocidade. Se ela passa a se propagar na água, tem outra. Né? O som, por exemplo, ele se propaga com uma velocidade maior nos líquidos do que nos gases. Né? E, por exemplo, o som é mais rápido ainda nos sólidos do que nos líquidos. Então a velocidade do som depende do meio. Se ele está atravessando o ar, a velocidade do som é na casa ali dos 340 metros por segundo. Se ele vai para a água, já é 1.500 e pouco. Então, dependendo do meio que você emite o som, ele tem uma velocidade de propagação diferente. E qualquer onda, tá? A velocidade ela se altera na refração. Mudou o meio, mudou a velocidade. Quem é que não se altera? A frequência. A frequência se mantém ela não se altera. Por quê? Por que a frequência se mantém? Porque só depende da fonte. Como assim? Só depende da fonte? Ué, depende de quem emitiu a onda, né? Se você está com uma caneta laser lá que está emitindo a frequência do vermelho, então aquela fonte ali, né? Aquele laserzinho está emitindo uma frequência que é a frequência do vermelho. Lembra da última aula das ondas eletromagnéticas? Então tem a frequência do vermelho. Então aquela caneta está emitindo o vermelho. Cara, se você jogar aquele laser dentro d'água, aquela caneta laser não vai ficar agora o laser azul, porque entrou na água. Dentro d'água, a frequência dela continua sendo quem? A frequência do vermelho. Pô. Se mantém, depende da fonte. Porque aquela fonte ali, né, o laser, ele é próprio para emitir, ele foi feito para emitir aquela frequência. Tá? Então só depende da fonte. E o lambda? O lambda muda, né? Porque se esse cara se mantém constante e a velocidade se altera, o comprimento de onda se altera. Inclusive, eles são grandezas diretamente proporcionais. Então, o comprimento de onda vai se alterar para manter a frequência constante. Ele se altera porque a velocidade se altera. Os dois se alteram, mas a frequência fica constante quando há uma mudança de meio. Show! Depois disso, difração. Cara, difração
Diretor, difração é a capacidade da onda. É a capacidade de contornar obstáculos ou fendas. Tá? Isso é a difração. É a capacidade de contornar obstáculos ou fendas. Como assim? Por exemplo, ó, tem um experimento famoso, que a gente até vai falar dele aqui hoje, que o cara emitiu a luz, e aí ele fez... Imagine que eu tô jogando luz, ó, diretor. Tô jogando luz aqui por um buraco. Então, aqui tem uma parede, tá? E aí aqui tem um buraco, ó. E aí eu jogo luz. O que vai acontecer do outro lado? Pô, vai ficar uma região iluminada aqui. Certo? A luz passou no buraco. Aí vamos supor que eu fui fechando esse buraco. O que vai acontecendo do outro lado? Ué, a região vai ficando menor. Você vai fechando o buraco, você vai vendo a iluminação diminuindo na parede. Tá entendendo o que eu tô falando, diretor? Sim. Perfeito. Só que aí, ó, até então não tem nada de fenomenal, não tem nenhum fenômeno acontecendo aí. Perfeito? Mas aí eu vou diminuindo muito essa fenda aqui. E aí eu vou diminuir tanto a ponto do tamanho da fenda, ó, o tamanho da fenda fique, por exemplo, próximo do comprimento de onda da luz, nesse caso aí, do comprimento de onda da onda que está difratando. Então o comprimento de onda da luz é da ordem de 400 a 700 nanômetros, a luz visível. Nanômetro, cara, é 10 a menos 9. Então um númerozinho muito pequenininho. Ou seja, se você faz uma fenda muito pequenininha, que está mais ou menos no tamanho ali, na ordem de grandeza ali do lambda, do comprimento de onda da luz, sabe o que você vê na parede? Cara, você vê a parede iluminada, o foco de luz se espalhando por toda a parede. Assim, ó. Por exemplo, imagina que é um laser isso aqui. Você não vai ver uma bolinha. Você não viu uma bolinha na parede? Se ela estiver passando por uma fenda muito pequena, você não vai ver uma bolinha. Você vai ver uma linha. Você vai ver você vai ver essa iluminação maior, esticada na parede. E aí, para pensar. O cara, quando viu isso, falou, cara, tá acontecendo alguma coisa de especial aqui. Tá acontecendo algum fenômeno aqui que só acontece para as ondas. Perfeito? Porque se não fosse onda, se fosse matéria, se fosse bolinha, né? Se eu tô jogando as bolinhas, quanto maior o buraco, mais bolinhas. Se eu for fechando o buraco, vai passando menos bolinhas. Ó, elas difratam. Então, ó, elas estavam se propagando para lá. Essa aqui é a direção de propagação. Quando passa pela fenda, elas contornam a fenda. O que é o contornar? Você abre o leque. Ou seja, a luz ela passa a se propagar para mais de uma direção. Esse é o fenômeno da difração. A difração é a capacidade de contornar os obstáculos e com isso, né, esse som ele passa a se propagar em várias direções. Quer ver? Por exemplo, diretor, essa é a explicação do... Imagine que tem um muro aqui na minha frente. Imagine que tem um muro, tá? Aí eu tô do outro lado do muro. Você não tá me vendo. Se tivesse um muro aqui, Dito, tu não estaria me vendo. Né? Mas tu estaria me ouvindo. Olha, para pra pensar nisso. Tem um muro do outro lado. Qual é? Qual é, Arthur? Tá aí? Tô, qual é? Tá aí? Beleza, tranquilo. Cara, eu não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Aí eu te pergunto, por que você consegue me ouvir, mas não consegue me ver? A luz não é uma onda? O som não é uma onda? Por que o som que sai da sua boca aí consegue chegar no meu ouvido, mas a luz que sai da sua boca não chega no meu olho? Porque se estivesse saindo luz da tua boca até o meu olho, eu veria a tua boca. Por que eu não consigo ver a sua boca, mas eu consigo escutar? Entende? Tá saindo onda do mesmo lugar. E tá indo pro mesmo lugar, mas uma consegue, a outra não.
Para pra pensar nisso. É tudo onda. Por que uma consegue e outra não? Sabe qual é a explicação? Difração. O som, ele consegue contornar o muro. Ele difrata esse obstáculo que é o muro. A luz não. Porque a luz, para ela difratar, como o comprimento de onda dela é pequenininho, ela só consegue contornar fio de cabelo, fininho. Porque aí é um tamanho muito pequenininho do obstáculo, é mais ou menos da ordem do comprimento de onda dela. Aí ela difrata. Agora o som, cara, o comprimento de onda, o lambda do som audível, ele vai de 17 milímetros a 17 metros. Então o lambda do som audível é muito grande, né? Você tem um intervalo muito grande. Então tem sons que têm um comprimento de onda da ordem de grandeza do muro. Então eles conseguem contornar o muro, difratar o muro. Por exemplo, é por isso que você consegue ouvir a rádio AM em lugares, às vezes, que a rádio FM não pega. Porque a rádio FM tem um lambda menor. Então ela não consegue contornar certos morros, certas elevações. A rádio AM tem uma frequência menor, mas tem um comprimento de onda maior. Então existem obstáculos mais ou menos do tamanho do lambda da onda de rádio. E esses obstáculos são da ordem de pequenos morros, pequenas elevações. Então, as ondas da rádio AM conseguem difratar pequenos morros. Aí, as ondas da rádio FM não. Perfeito? Então, contornar fendas, obstáculos, isso a gente chama de difração. É um fenômeno. É algo, né, surpreendente. Beleza. Tira o print aí dessas três. Vamos embora, vamos para próximas. Vamos para as próximas. Ó. Próxima que eu vou falar, ressonância. Que a ressonância é muito maneiro também. A ressonância, cara, ela explica que quando você tem dois sistemas, ó, ressonância. Isso aqui é o seguinte, quando você tem dois sistemas oscilatórios, se a frequência dos dois é a mesma, você consegue ter a máxima transferência de energia entre eles. Quando os dois estão na mesma frequência, a gente diz que os dois estão em ressonância. Tá? E aí você tem a máxima transferência de energia. Exemplo clássico, estação de rádio. A FM o dia lá, bota lá a rádio, 100,5. Aí eu no meu carro tenho que botar a estação lá, a frequência 100,5. A antena do meu carro está na mesma frequência da antena da FM o dia. Como eles estão na mesma frequência, eles entram em ressonância. Então a minha antena consegue captar, ter o máximo de absorção do sinal emitido pela antena da FM o dia. Isso é ressonância. Vou te dar um exemplo mais simples. Quer ver? Um sistema oscilatório, um balanço. Meu filho está aí de fora. Ele antigamente gostava de brincar no balanço. Agora não, já tá grande, já tem 6 anos, já não brinca mais. Mas no balanço ele se amarrava, quando era criancinha. Aí eu tinha que empurrar ele. Né? Aí depois ele entrava numa de, papai, agora eu vou te empurrar. Eu falava, não, cara, não. Já avisei que vai dar. Já avisei que vai dar M. Já avisei que vai dar M. Já falava, meu irmão, não vai dar certo. Não, pai, deixa eu te empurrar. Tá, vamos lá. Aí qual era a ideia dele? Ele tentava me empurrar assim. Se você faz uma força aqui no balanço, você tem que esperar o balanço voltar para tu fazer a força, certo, diretor? Ou seja, você tem que fazer uma força que oscila na mesma frequência de oscilação do balanço. E aí essa força está entrando em ressonância com o balanço, porque os dois estão na mesma frequência. Se os dois estão na mesma frequência, você vai ter máxima transferência de energia. Tu pode ver que essa força consegue fazer o que com o balanço? Aumentar a amplitude do balanço. Agora, se eu batesse no balanço de qualquer jeito, o balanço está vindo eu não vou entrar em ressonância com ele. Que era o que meu filho não tinha essa noção quando ele era criança. Então, quando eu estava vindo do balanço, ele queria me empurrar antes de eu chegar. Ele queria me empurrar numa frequência diferente. Aí eu saía do balanço antes que ele caísse e falava, filho, aí não, filho, tu tem que entrar em ressonância, né, cara? Tu tem que aplicar uma força com a mesma frequência do balanço. Só que, aparentemente, ele não me entendia, né?
Então eu falava, não, vai lá, vai você agora. Aí eu empurrava ele, aí dava certo. Porque eu esperava, né, ele vir para eu poder empurrar ele, certo? Então a gente entra em ressonância. Aí eu vou ter uma máxima absorção de energia. Outro exemplo, a cantora de ópera. Já viu aquela história que a cantora de ópera quebra a taça de cristal? É, porque se você pegar uma taça e bater nela, ela oscila, ela vibra numa certa frequência. As coisas, todas as coisas, possuem certas frequências de vibração que são frequências naturais, do tipo, se eu bater em alguma coisa, aquilo vai vibrar. Aquilo vai vibrar numa certa frequência. E aí vai depender da coisa. O formato da taça, do que é feito. Quando você dá uma pancada ali, ela vibra numa frequência. Aquela taça. Ou qualquer outra coisa. Vamos supor que eu dei uma batidinha na taça ali e eu percebo que essa taça vibra a 4.000 Hz. É a frequência de vibração da taça. Imagine então que a cantora de ópera emita uma nota musical a 4.000 Hz. As cordas vocais dela estão vibrando a 4.000 Hz. Está fazendo o ar vibrar a 4.000 Hz. E a taça de cristal está aqui. E esse ar vai bater aonde? Na taça de cristal. Né? Esse ar vibrando, que é o som, esse ar vibrando vai bater na taça de cristal. E quando bater na taça de cristal, a taça de cristal vai vibrar a 4.000 Hz. Então, olha lá, vai ficar o ar e a taça de cristal, ó. Olha o ar vibrando a 4.000 Hz e a taça de cristal vibrando a 4.000 Hz. Ou seja, o ar vibrando, devido ao som da cantora, vai fazer o papel da força lá no balanço. E a taça de cristal vai ser o balanço. Os dois vão entrar em ressonância. Então a taça de cristal vai ter uma amplitude cada vez maior e pá, parte. Por quê? Ressonância. Show? Teve uma ponte que caiu uma vez, porque o vento bateu e fez a ponte vibrar na mesma frequência do vento e caiu. Pode procurar isso aí, ponte de Tacoma. Tem no YouTube isso, a ponte caindo. Tem um outro também, um relato de um exército, se não me engano, na Inglaterra, que foi atravessar uma pontezinha de madeira, só que eles atravessaram marchando. E olha que azar, irmão. A frequência que eles estavam marchando entrou em ressonância com a ponte. Aí a ponte começou a vibrar numa frequência cada vez maior e caíram. Aí a partir daí, acho que o exército inglês nunca mais marcha quando vai atravessar uma ponte. O cara manda parar de marchar e anda normalmente. Por conta disso. Olha que legal. Então, ressonância. Vou escrever aqui, ó. Quando dois sistemas oscilatórios possuem mesma frequência, e aí essa é a chave da ressonância. Mesma frequência. Tá? Isso aqui é o segredo. Para você saber se o fenômeno que ele tá falando é de ressonância ou não. Mesma frequência, quando dois sistemas oscilatórios possuem mesma frequência, vírgula, ocorre máxima absorção de energia. Tá? E aí você pode anotar aí, exemplo, a cantora de ópera quebrando a taça, você sintonizando a rádio, a televisão também, sintonizando o canal da televisão, tá? São exemplos de ressonância. Próximo, efeito Doppler. Efeito Doppler é o seguinte: se a fonte que emite a onda, vamos pensar aqui no som. Se eu tenho uma fonte que está emitindo um som, que é uma onda, só que essa fonte está se movimentando, a frequência percebida pelo observador vai ser diferente da frequência emitida pela fonte. Como assim? Imagine que eu tenho aqui uma fonte que está emitindo um som de 800 Hz. Tá? É a frequência. Ela está emitindo 800 Hz. O cara que está dentro ali do carro, 800 Hz, ele está escutando um som a 800 Hz. Mas esse carro está se aproximando do observador 1.
que acontece? Ó, a fonte emite um som, ele se aproxima, emite outro som, se aproxima, emite outro som, se aproxima. Esses sons, eles passam a ficar mais próximos. Então o observador que está lá, esse aqui, ó, esse observador, ele vai receber um som, logo depois ele vai receber outro, logo depois ele vai receber mais sons. Ele vai receber os sons com maior frequência. Porque a fonte, além de emitir, está vindo na direção dele. Então ele acaba recebendo os sons com mais frequência, mais sons por segundo. Isso é frequência. Agora, o observador que está lá, ó, em que a fonte se afasta dele, eu estou emitindo um som, mas eu me afasto. Eu emito outro e me afasto. Aí vai acontecer o contrário. Esse observador aqui, ele vai receber um som, mas a fonte está indo embora. Só depois ele vai receber o outro. Só depois ele vai receber outro. Ele vai receber menos sons por segundo. Menos ondas, menos frentes de onda por segundo. Ou seja, menos hertz. Certo? Então o efeito Doppler, ele diz que a frequência percebida, vou chamar de recebida melhor, tá? A frequência recebida, ó, é diferente da frequência emitida. Quando? Quando é diferente? Quando é diferente? Tá aqui, ó. Quando há movimento relativo, quando há movimento relativo entre a fonte e o observador. Tá? Mestre, me dá um exemplo aí. Cara, tem uma fórmulazinha disso aqui, mas não vai cair no Enem essa fórmula não, tá? É só teoria que cai. Me dá um exemplo. Pô, exemplo mais clássico. O carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 é um clássico do efeito Doppler. Por quê? Eu vou falar isso para vocês na próxima aula, tá? Próxima aula de acústica. Mas já te adiantando. Quanto maior a frequência do som, mais agudo é. Quanto menor a frequência, mais grave é o som. Então, por exemplo, quando o carro de Fórmula 1 está se aproximando, né, da gente, ele é uma fonte, ele está se movendo, a gente vai receber uma frequência diferente da que ele está emitindo. E quando está se aproximando, a gente recebe uma frequência maior. Então, quando o carro de Fórmula 1 se aproxima de você, você escuta o som dele mais agudo. Porque tu está recebendo uma frequência maior do que a verdadeira, do que a que ele está emitindo. E aí você escuta o carro de Fórmula 1 fazendo... É mais agudo, ó. E quando ele passa por você, aí agora ele está se afastando de você. Você vai receber uma frequência diferente da que ele está emitindo, só que menor. Porque agora ele está se afastando, a frequência recebida é menor. Aí você escuta o som do carro de Fórmula 1 mais grave. Então ele faz... Ó, tá agudo. Passou você. Ficou grave. E quando é perseguição? É o efeito Doppler. O som é mais agudo na vinda e mais grave na ida. Vou escrever isso. Olha lá. Porque isso vai ser sempre, tá? Quando há uma aproximação entre a fonte e o observador, o que acontece? A frequência recebida é maior do que a emitida. Então, se fosse no caso do som, por exemplo, seria um som mais agudo. E no afastamento, a frequência recebida é menor do que a frequência emitida. Show? Tá aí. Tira o print do efeito Doppler. Tá faltando agora interferência e polarização.
Vamos lá. Interferência. Ó. Gente, a interferência é quando há o encontro de duas ondas que elas podem estar em fase. E aí, quando elas estão em fase, vai rolar uma interferência que a gente chama de construtiva. As amplitudes se somam. Como que é isso? Por exemplo, ó, imagine que você tem essa onda aqui. Vou botar só a crista. Só a crista aqui para você ver. Essa onda aqui e essa outra onda aqui. Vou representar como se fosse ondas numa corda, que fica mais fácil de você enxergar. Mas saiba que isso pode acontecer para a luz, para o som, tá? Imagine que eu tenho uma corda e eu gerei uma onda com a crista para cima de um lado e do outro lado lá o cara gerou uma onda também na mesma fase. Essas ondas estão se encontrando. Quando elas se encontrarem aqui, o que vai acontecer? Você vai ter uma amplitude se somando com a outra. Nesse exato momento aqui está rolando uma interferência construtiva. Por quê? Porque ocorre o encontro de ondas que estão em fase. O que é estar em fase? É quando a crista encontra com a crista, por exemplo. Crista coincide com crista, vale com vale. Então essas ondas estão em fase. E aí a amplitude se aumenta. Por exemplo, se for luz, dois feixes de luz que se encontram e eles estiverem em fase, você vai ter uma luz mais forte. Se for o som, tu vai ter um som amplificado. Então, um aumento de amplitude significa um aumento de intensidade. A onda fica mais intensa. Isso é em fase. Como é que seria em fases opostas? Se as ondas estiverem em fases opostas na hora do encontro, aí vai rolar uma interferência que a gente chama de destrutiva. Aí, ou seja, uma onda anula a outra. Olha lá. Quando é que você tem um encontro aí de ondas de fases opostas? Por exemplo, quando a crista de uma onda coincide com o vale da outra. E vice-versa. Na hora que essas ondas... Imagina, essas ondas aqui estão numa corda. Ó. Eu fiz assim de um lado e o cara do outro lado fez assim. Ó. Então essas ondas estão vindo. No momento que elas se encontrarem, por exemplo, se elas tiverem mesma amplitude, uma vai matar a outra. A corda vai ficar reta. Só naquele instante. Depois, as ondas vão seguir o caminho delas. Olha lá. Mas naquele momento ali do encontro, rolou uma interferência destrutiva. Certo? Cara, isso aqui era uma corda. É fácil você fazer isso numa corda. Fica fácil de você ver essas figuras. Mas isso acontece para a luz, isso acontece para o som. Para o som, o mais clássico. Já caiu no Enem algumas vezes, está no nosso material, tu vai marcar isso aí. No nosso material tem essa questão. O fonezinho de cancelamento, que tem um cancelamento de ruído, né? Olha que incrível. O cancelamento de ruído do fonezinho é baseado na interferência, no fenômeno da interferência. Por quê? Esse fone de ouvido, ele capta o som externo, tipo o som do ar-condicionado, tá lá, um barulho constante lá. Então ele capta o som externo, tá? E aí ele manda para você a música e manda um outro som de mesma frequência do externo, mas em fase oposta. Então para cada crista tem um vale, para cada vale tem uma crista. Ele vai mandar esse som junto da música. Esse som que ele está mandando junto da música, esse som vai anular o som externo. Um vai matar o outro. E aí sobra só a música. Limpinha. Ele cancela o ruído. Como é que ele cancela o ruído? Com uma interferência destrutiva. Mandando um outro ruído de fase oposta. Incrível, né? A tecnologia do fone. Mas é isso, o fenômeno ondulatório que tá envolvido ali é esse. Show de bola? E por último, Luan falou, professor, tem ótimos exemplos. Obrigado, Luan. É isso. Esses exemplos, inclusive a maioria deles, cara, já caiu no Enem até em prova, são questões de prova.
Por último, polarização. Vamos falar da polarização, ó. Deixa eu apagar. Tira o print aí, né? Tira o print, tá? E vamos falar da polarização. Ó. A polarização é o seguinte. Um polarizador, ele é um material que ele vai selecionar uma certa direção de perturbação. Tá? Eu vou te dar um exemplo aqui, que é mais fácil da gente enxergar. Ondinha na corda. Ondinha na corda é ótimo para você exemplificar os fenômenos. E depois eu quero que você imagine que isso pode acontecer para a luz, para o som. Né? No caso da polarização, ela não acontece para o som, porque o som ele é longitudinal. A polarização ela só ocorre em ondas transversais. Tá? Então não acontece para o som. Tá? Por quê? Você vai entender por quê. Por exemplo, ó, imagine uma corda em que eu emiti uma onda assim, ó. Depois eu emiti uma onda de lado assim, ó. Entende? Deitada. Eu emiti uma onda. Imagine que aqui está o meu plano cartesiano aqui, ó. Certo? Meu plano cartesiano. Então, as ondas estão se propagando para lá, mas a perturbação é perpendicular, né? Isso que é uma onda transversal, não é isso? Porque a onda, ela tá se propagando, ela tá caminhando, ela tá se movimentando para onde? Para lá. Só que a perturbação é assim, ó. Aqui, nesse caso. Porque eu estou fazendo assim, ó. Então a corda, ela sobe e desce e a onda está indo para lá. Então isso é uma onda transversal. Porque é perpendicular. E essa outra aqui, eu peguei a corda e fiz assim, ó. Deitado, ó. Perfeito? Mas de qualquer maneira, ó, a perturbação é perpendicular à propagação. Né? Porque a onda está indo para lá e ela está perturbando nesse plano aqui. Então forma 90 graus também. Então eu gerei uma onda assim e gerei uma onda assim. Aí essa onda está indo. Só que eu faço essa corda passar, por exemplo, primeiro, por umas grades na vertical. Uma fenda assim, ó, vertical. Pronto. Eu faço essa onda passar, né, essa corda aí passar por uma fenda, ó, na vertical. O que vai acontecer, diretor? Olha lá. O que tu acha que vai acontecer ali? Se é uma fendazinha vertical, quando essa onda chegar, ó, ela não vai passar. Porque é uma parede com um buraco só na vertical. Então essa onda que eu tô gerando deitada, tu concorda que ela não vai passar? Porque é um buraco assim, um buraco em pé, e eu gerei a onda para o lado, o buraco está em pé, eu gerei a onda para o lado, não vai passar. Mas e esse aqui? Esse vai. Então esse cara aqui é um polarizador. Eu estou polarizando as ondas na corda. Por quê? Porque eu estou permitindo a passagem de um certo eixo de perturbação. Qual é o eixo de perturbação que eu estou permitindo? O eixo vertical ali. O eixo horizontal eu travei. Agora imagine que depois, diretor, então essa onda aqui vai passar, ó. Certo? Passou. Imagine que depois agora eu coloque aqui, ó, uma fenda agora na horizontal. E agora? Um buraco. A corda está passando pelo buraco. Certo? Imagina um buraco na parede. A corda está lá do outro lado. Aí eu botei uma parede com um buraco vertical primeiro, depois um buraco horizontal. Cara, o buraco horizontal deixaria passar essa. Mas ele trava essa. Como essa aqui já foi travada antes, não vai passar por aqui. Então uma trava todo mundo que for horizontal, outra trava todo mundo que for vertical.
O que vai acontecer do outro lado? Não vai ter onda nenhuma. Certo? Se a gente botar dois polarizadores perpendiculares, não passa nada depois. Então o que um polarizador faz? Ele permite a passagem de um determinado eixo de perturbação. Então o que é a polarização? A polarização é você escolher ali, é você filtrar um certo eixo de perturbação. Isso é a polarização. Você escolhe um determinado eixo. Para as ondas na corda fica fácil de você ver. Mas tu quer ver o clássico da polarização? É para luz. No cinema, o óculos 3D, ele tem uma lente polarizadora. Uma das lentes é polarizada na horizontal e a outra lente é polarizada na vertical. E a tela, ela é meio que uma sobreposição dessas duas imagens. O que acontece? Quando você bota o óculos 3D, uma certa onda passa por mas não passa, uma certa perturbação, né? Eixo de perturbação, passa por uma lente, mas o outro eixo não passa. E na outra lente o contrário. E isso, cara, olha que curioso. O que isso provoca na gente? No nosso cérebro, essa luz que passa por uma, mas não passa pelo outro e vice-versa, dá uma impressão, dá uma ilusão no nosso cérebro de profundidade, uma noção de profundidade. Os caras descobriram isso e fizeram um cinema 3D. Eu tenho no meu Instagram, cara, não é pra fazer propaganda não, mas já fazendo. Eu tenho no meu Instagram, não tem aqueles destaques? Sim. Eu tenho um destaque lá da polarização. Cara, a tela do multimídia do carro, ela emite uma luz polarizada. E certos óculos de sol têm lentes polarizadas. Se você pegar esse óculos e colocar ele assim, você vê a tela multimídia do carro através do óculos. Por quê? Porque o multimídia ele emite luz polarizada na vertical e o óculos de sol também é polarizado na vertical. Então é a fenda vertical e a onda vertical. Aí passa. Mas se você pegar o óculos e virar ele assim, ó, é como se você estivesse pegando essa fenda e virando de lado. E aí aquelas ondas que estão vindo da tela não passam mais. Eu fiz isso no meu carro e filmei. Tu tá com óculos de sol, aí tu vê através do óculos assim a minha tela. Aí se eu fizer assim com o óculos, fica tudo escuro, não passa nada. Por quê? Porque esse eixo de perturbação está perpendicular às ondas que estão vindo. Ele trava. Vá lá depois no meu destaque e dá uma olhada. Meu irmão, é um experimento que dá para você perceber direitinho o que está acontecendo. Show de bola? Galera, essa aula de hoje é meio corrida mesmo, desculpa, porque a gente tem que falar de 7 fenômenos, né? A gente poderia dar vários exemplos aqui, são vários, infinitos exemplos que a gente tem para cada fenômeno, né? Eu tentei falar um pouquinho de cada um e destacar os exemplos mais clássicos que aparecem em prova. Inclusive, vários deles estão aqui nesse material. Quero que você faça essas questões, é tudo conceitual. Faz as questões, dá uma olhadinha, vê se tu consegue identificar, que é basicamente o cara conta uma história e te pergunta qual é o fenômeno que está ali. Então, é tranquilo, você precisa se debruçar sobre esse assunto, porque esse assunto é importante, você não pode errar essas questões e isso cai pra caramba. Maravilha? Mais uma vez, foi um prazer, obrigado aí, ó. Obrigado aí pela participação de vocês, obrigado aí pela presença. Forte abraço, um beijo grande, boa semana e até o próximo episódio. Valeu, gente! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.